Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gocemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 9 a 15. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que se professam piedosas. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio com toda a submissão, não permitido que a mulher ensine ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio. Porque primeiro foi Adão formado, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tá aqui outro texto difícil, principalmente porque nos tempos de hoje a ideia de culto na igreja ela é muito diferente da antiga, muito diferente. E por várias situações, aqui está falando sobretudo da questão dos encontros da liturgia, né? Quando você vai rezar a Eucaristia, a missa. Mas não só, né? Encontros religiosos como um todo. A sociedade que Paulo vivia era muito diferente da nossa. Então essas orientações naquele tempo eram importantes, principalmente para que Timóteo pusesse em ordem a situação de fé entre os pagãos. Isso é muito importante que a gente entenda. A evangelização de Paulo, Timóteo, ela está acontecendo num território que não é judaico. Num lugar onde as pessoas que são alvo da evangelização não tinham as tradições judaicas. Esse tipo de ensinamento ele não é necessário entre os judeus. As coisas já fluíam numa certa ordem lá. Aqui a gente entende um pouco melhor como foi difícil, complicada a situação em que Paulo se meteu, fazendo a evangelização dos gentios, dos não-judeus ou dos pagãos, em que ele dizia que os pagãos não precisavam mais da circuncisão. Como isso era grave, por quê? Porque ninguém mais conseguia enxergar isso além de Paulo e Pedro, que teve visão sobre isso. E ele mesmo experimentou isso na casa de Cornélio. Era um negócio muito novo e difícil de lidar. E Paulo tomou isso como missão, porque Jesus deu essa missão para Paulo. Mas, dentre os pagãos, tinha muito problema, muita coisa para corrigir, muita coisa que eles viviam como uma crença quase que selvagem antes de conhecerem Jesus. E Paulo tem que equilibrar as coisas. Não era em toda a sociedade que se tinha as coisas arrumadinhas, e olha que com suas reservas, né? Mas as coisas eram muito mais arrumadas entre os judeus, principalmente com relação às mulheres. Paulo vem trazer essa dignidade à mulher, mas de uma maneira correta.
É claro que, se a gente for pegar o pé da letra, o que está escrito aqui, essa é uma orientação pastoral. Olha, o comportamento deve ser assim, assim, assado. Mas qual é a essência desse comportamento? A essência desse comportamento é viver a piedade e a virtude própria do tempo, própria do lugar, própria daquela cultura. Quando a igreja vai evangelizar em algum lugar, ela precisa se adaptar à cultura para anunciar o evangelho. E o evangelho, o centro do evangelho é Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Mas, se você for numa missa lá em Angola, onde a comunidade Canção Nova tem sua uma casa de missão, está lá evangelizando, lá as músicas, o ritmo é muito diferente daqui, muito diferente, tem nada a ver com o nosso ritmo aqui. E uma pessoa desavisada poderia se escandalizar. Nossa, pode esse tipo de batuque na missa? Mas não é um culto a outro Deus, é um culto ao Senhor Jesus, dentro de uma cultura diferente, em que a modéstia lá tem uma outra regra. E é isso que a gente precisa entender para adaptar a hoje os nossos dias. O que é se vestir de maneira modesta? É a sociedade de hoje, dentro dos padrões de modéstia de hoje e daquilo que a igreja ensina hoje, é que vai adaptar essas realidades. É claro, Paulo está falando aqui só para as mulheres hoje. E qual é o jeito modesto de se vestir hoje para as mulheres? Segue um pouco essa linha, dentro das suas limitações. Por que Paulo falou das tranças? Porque era algo que chamava muito a atenção. Então, a mulher queria aparecer, ela fazia trança. Então, quando a gente vai para a missa, quando uma mulher vai à missa, ela vai se vestir bem para o Senhor, de maneira modesta, de acordo com o seu estado de vida. Você é solteira, você é criança, você é jovem, adolescente, você é uma mulher adulta já, mas é solteira, se veste de um jeito. É casada, se veste de outro jeito. E com modéstia porque está com seu marido. Ninguém está dizendo que a mulher deve ir bagunçada, desarrumada, feia para a igreja, pelo amor de Deus, né? Vá bonita, vá arrumada, vá cheirosa, por amor a Deus e por amor aos outros, né? Que ninguém merece estar do lado de gente que está mal arrumada, fedida, né? De qualquer jeito, para ir para a missa louvar a Deus. Mas cuidado para que não se transformar num desfile. É o que Paulo está querendo dizer aqui, ó, né? Vão se ornar de roupas, de obras boas obras, né? E não de ouro, pérolas ou vestido suntuoso. Ou seja, vaidade. Paulo está corrigindo uma postura. E é tão bonito a gente ver hoje, no nosso tempo, né, nesse século XXI, né, surgir a moda modesta, né, que tem ajudado muitas mulheres a irem bonitas e de maneira saudável, né, sem aparecer, sem se mostrar para a igreja. Porque há jeitos e jeitos de se vestir. E aí é preciso tomar cuidado. Isso é um delicado, né? Mas se a gente olhar para os homens, também isso vale, né? Também isso vale. Você pega um homem lá, que é malhadão, musculoso, forte, dá para esconder isso, essa força? Não. Mas também não precisa exagerar, né? Não precisa colocar aquela camiseta apertadona, né, para ir à missa, em que vai evidenciar ainda mais a sua musculatura e vai para perto das mulheres e aquilo vai chamar atenção, vai desviar, pode ser tentação para elas. Da mesma forma, as mulheres que têm um corpo mais bem formado e você se conhece, sabe que se colocar determinada roupa vai atrair os olhares. Talvez você já atraia o olhar com uma roupa mais simples, né? Por ser muito bela, formosa, isso não dá para evitar, mas a sua postura vai colocar os homens no lugar deles. Porque vão ver que você é sim uma mulher bonita, chama sim a atenção pela beleza física, mas muito mais pela piedade. É isso que nós devemos perseguir. E não ficarmos parados no que Paulo fala aqui. Paulo fala algo sério, né? Mas é opinião do apóstolo aqui, né? Ele fala:
Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, a mulher não pode tomar o lugar do homem na Assembleia. Mas o que seria de nós hoje, das nossas paróquias, se nós não tivéssemos mulheres à frente de pastorais? De comunidades? Estão assumindo esse lugar por quê? Porque Deus a chamou. E porque parou de chamar os homens? Não. É porque os homens não atenderam o chamado deles. Enquanto a mulher está na igreja ajudando, o homem está no bar bebendo. Está com os amigos fazendo outra coisa. Tem proibição de ficar com os amigos? Não. Mas e o tempo para o Senhor? Muitos desses homens nem fé têm mais. A mulher é que leva a sua família, né, a fé da família nas costas. E se nós fôssemos olhar ao pé da letra todo esse ensinamento, veja como é pastoral, né? É daquele tempo, para aquele processo, para aquela cultura, para a nossa cultura hoje, como a mulher deve proceder. Sendo chamada a ser protagonista muitas vezes e a ensinar muitos homens que não sabem a fé. Como seria? Como seria se Santa Teresa d'Ávila não escrevesse o que Deus lhe pediu para escrever? Santa Faustina, Santa Teresinha e tantas outras santas aí, doutoras da igreja até, tem o seu lugar. A mulher na igreja tem o seu lugar essencial, mas ela precisa ser modesta da mesma forma. Isso não mudou. Porque aqui entra a observação importante que São Paulo faz, que por causa da sedução que caiu, a mulher levou o homem também à queda. Ele diz, e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher, que seduzida, caiu na transgressão. A mulher, depois de cair na transgressão, seduziu o marido. Então havia e há ainda hoje um temor muito grande de que esta beleza, a formosura das mulheres, levem os maridos, levem os homens à perdição. Se a mulher for modesta e se cobrir de boas obras, com toda a beleza que ela tem, toda a formosura que ela tem, ela será uma beleza e uma formosura casta. E que vai levar os homens para Deus e não os fazer perecer. Que tipo de mulher você quer ser na igreja? Do grupo das santas ou daquelas que estão fazendo os homens caírem em pecado? Paulo está falando desse tipo de coisa. É por isso a modéstia feminina precisa estar nas nossas mulheres. Vamos anotar no nosso diário? Ordens de Deus. E aqui está, dos versículos 9 a 12, essas ordens importantes de Deus para nós. Claro, traz isso para o seu mundo, mulheres, porque essa passagem é exclusiva para vocês. Traga isso para o seu dia a dia, para o hoje, para a cultura de hoje, os parâmetros de hoje. Peça o discernimento a Deus. E tem a promessa. E a promessa é muito importante, como esquecer dela, versículo 15. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade. Olha a grande importância. E aquilo, na sociedade atual, era a única coisa que, né, importava. A sociedade que Paulo estava. Mas hoje, por incrível que pareça, mais do que nunca, uma mulher que gera é uma heroína. Num mundo que deseja, que clama, que faz leis para que haja aborto, para que se matem as crianças nos seus ventres. Nos ventres em que estão sendo gerados. Hoje, uma mulher que tem coragem de ser mãe é uma heroína. E assim, com modéstia, e repete, permanecer na fé, no amor e na santidade.
Essa é a promessa de Deus, está no versículo 15. Qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso aí no seu diário. Vamos lutar para viver. Não esquece de deixar também seu comentário, viu? Ele é muito importante aqui, né? O que Deus tem falado com você. As mulheres, comentem aqui, por favor, né? Como você faz para viver de maneira modesta hoje? Como você se adequa a esta palavra de Deus? E isso, seu testemunho pode ajudar muitas outras que não sabem como fazer isso. Deixo aqui o meu convite para que você se inscreva e acione o sino da notificação. Deixe também um like, porque o seu like evangeliza. Vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição tem informações a esse respeito e também, agora no finalzinho, eu vou deixar dicas de vídeos para você aprender o método e já começar a fazer comigo. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.